Bom, saindo agora da base de dados, nós vamos para as ferramentas básicas. Como o próprio nome diz, elas vão orientar aqui os principais cálculos, né, as principais abordagens que a gente pode fazer e trabalhar, né, N formas de combinação dos ativos. Então nós temos essencialmente screening, matrix, gráficos e lâmina. Eu vou começar pela lâmina, porque a lâmina já traz algumas coisas prontas. Olha, vamos dar uma olhadinha. Primeiro, vamos pegar lâmina, ações básico, mesmo vai funcionar para empresas, debêntures, indicadores, né? Você pode ir abrindo depois. Nós vamos fazer aqui lâmina, ações básico. Bom, tá abrindo. O que ele me traz? Uma lâmina com as principais informações aqui bem estruturadinhas do Itaú Unibanco, né? Que é a ação que a gente está aqui em cima. Se quiser outra ação, é só mudar. Então, por exemplo, o código, o nome, né? O setor da Bovespa, as cotações, data da última cotação, máximo em 52 semanas, o mínimo, para você ver. No prazo de um ano, essa ação ela esteve entre 31,50 e 19,35. Né? O volume, negociação em 21 dias, né? 13.771, né? 13 milhões, na verdade, desculpa, tem mais os 3 zeros aqui. Beta da ação 0,88, ou seja, uma ação menos arriscada que o Ibovespa, a volatilidade, o índice de Sharpe até negativo, enfim. Situação financeira dela, vamos dar uma olhadinha. Aí são, na verdade, situação financeira mostrando os indicadores financeiros, né? Tanto o indicador de mercado quanto os próprios indicadores financeiros. Então, o preço-lucro, o índice PL, o preço-valor patrimonial, o dividend yield, e você compara isso ano a ano, né? Então, por exemplo, o preço-lucro 11,65 em 2019, em 6 de 2019 e em 6 de 2020 11,77. Então, praticamente esse índice ele tem se mantido, né? O PL diminuiu, né, esse ano, que até por conta da situação que nós estamos. Dividend yield, que pagava 7,98, depois 8,76, 8,38, agora já caiu para 5,61. E o valor de mercado, vejam só, em relação a junho de 2019, 327 bi, hoje com 227 bi, por causa do valor das cotações, né? Se o valor da ação cai, o valor da companhia cai em igual proporção. E aqui o dividendo pago por ação também caiu bastante. Os indicadores financeiros aí da análise também fundamentalista que a gente usa, lucro por ação, valor patrimonial, a margem bruta, olha gente, como banco é lucrativo. 38,15%, 32% esse ano, agora 10% de margem bruta. Porque realmente a performance esse ano está muito afetada não só pelo coronavírus, né? Mas também toda essa movimentação aí nos bancos digitais tem afetado os bancos tradicionais, se assim a gente pode dizer, né? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. A gente tem o ROI, que é o Return on Equity, o retorno sobre o patrimônio líquido. O ROA, Return on Assets, a gente observa a queda desse indicador, né? A situação hoje não está bolinho não, né? O que mais que nós temos? Total de ações, lucro trimestral atualizado pela inflação, o índice PL, que é um índice bem utilizado pelo mercado, enfim, algumas informações aqui básicas, né? Nessa primeira lâmina, como o próprio nome diz, básica. Vamos fechar ela aqui. Vamos abrir de novo. Lâmina, ações, básica. Agora comparativa. Vou comparar com outras, né? Outras aqui até que tem uma representação interessante do Ibovespa. Então você pega, por exemplo, a Vale. Olha a participação dela no Ibovespa, 11,12%.
Um dia que a Vale cai ou sobe, ela afeta significativamente, né, o índice. Menos do que a Petrobras, que é de 5,49%. Aqui o próprio Itaú Unibanco, 6,17%. E ainda tem a própria B3 com 6,77%. Mas vamos pegar a Vale, por exemplo. O fechamento dela máximo em 52 semanas, tá em 63. E o fechamento dela agora foi em 61. Quer dizer, é uma ação que não desvalorizou tanto, né, com relação a essa crise aí que está acontecendo, né? Aqui risco-retorno, essencialmente a estrela aqui, a gente olhar o índice de Sharpe, né? Mas olhando o índice retorno, a gente pode olhar o beta, né, também, ó. Aqui a Petrobras mais arriscada que o próprio índice, a Ultrapar praticamente um índice. O Itaú Unibanco seria aí o próprio índice em 60 meses, né? Aqui o coeficiente dela de correlação. Então, número de meses acima do Ibovespa, abaixo do Ibovespa, de desempenho, né? Então, você consegue ver todas essas informações. O índice de Sharpe está aqui para 12 meses, né? Também está colocado. O índice de Sharpe ele vai medir essa volatilidade também, né, da própria ação, o retorno da ação menos a taxa livre de risco dividido pelo desvio padrão da ação. Então vai dar esse índice também, né? O ideal é que se tenha um índice de Sharpe acima de meio, né? Outros múltiplos indicadores, o PL, dividend yield, aí está comparando, né? Porque antes naquela lâmina básica a gente viu só os dados do Itaú Unibanco, agora ele está comparando com algumas empresas, né? O lucro líquido, a margem líquida. Interessante, Petrobras prejuízo. Ambev, 17,88%, uma margem fantástica. Para uma indústria você ter 17,88% de lucro líquido é uma margem assim muito expressiva, né? B3, 46%, porque não tem despesa praticamente, né? Uma empresa ali prestadora de serviço. O Itaú Unibanco com 9%, olha a BRF Foods, baixinho, né? Com 3,59%. A Vale, tá vendo? Não adianta nada a ação ser cara, tá naquele preço, você vai ver o retorno. Isso quer dizer, o pagamento de dividendo dela é ruim, né? Você tem apenas 2,47%, né? Uma empresa não sobra muito para ficar distribuindo dividendos, né? Pode fazer devido a algumas informações aí gerais de algum posicionamento de mercado que ela venha a ter, né? Alguma coisa desse tipo. Então, lucro por ação, aí o ROI, liquidez geral, liquidez corrente. Não sei se vocês lembram da disciplina de finanças, a gente estudava liquidez, índice de liquidez geral, índice de liquidez corrente, aquela que diz a capacidade da empresa de pagar suas dívidas no curto prazo, né? O índice de liquidez corrente está ali, né? E o índice de liquidez geral essencialmente é o ativo sobre passivo, né? Você vê aqui que você tem uma acima de 1, o valor é bom, né? Todas elas estão acima de 1, né? De 2, então também. Já na liquidez geral está abaixo, né? Então aqui algumas estão abaixo de 1, outras estão acima de 1 e assim sucessivamente. Bom, agora vamos para outra, aqui na lâmina, terceira, que a gente vai observar. Aqui, vamos nas ações, o desempenho delas. Aí vai abrir, né, vários indicadores também, né? Você vai poder comparar. Então, por exemplo, vamos lá. Aqui aquelas informações gerais, o valor máximo no ano, o valor mínimo, o volume médio, setor, subsetor, meses positivos, meses negativos, meses acima do Ibovespa.
Maior retorno mensal, menor retorno mensal, retorno acumulado no ano, né? Tá ruim. A volatilidade dela, o índice de Sharpe, dividend yield. Então tem algumas informações básicas. Aqui o gráfico de candle, né, ele mostra efetivamente a ação caindo aqui. E na disciplina lá de mercado de capitais nós vimos que esse candlestick aqui ele mostra mais detalhadamente o quanto que a ação até varia, né, em relação à abertura, fechamento, o máximo que ela chegou e mínimo, né, durante o pregão. Esse gráfico aqui ele mostra muito bem, mas ele mostra aqui na verdade uma queda no valor da ação. Vamos descer um pouquinho aqui. Quanto que tem de ação alugada e os retornos, né? O retorno dela versus o Ibovespa, o retorno do Ibovespa e do IBRX 100. Então, comparando ano a ano, tem aqui o retorno dela, por exemplo, em 2019, 16,51, retorno dela em 2018, 28, retorno dela em 2017, 31, retorno dela em 2016. Olha que interessante está acontecendo com o Itaú. O retorno dessa ação, em termos comparativos com o mercado, foi de 43 para 31 para 28 para 16. E esse ano está em menos 25. Aí você fala, mas tem o coronavírus. Sim, mas de 43 para 31 não tem coronavírus nenhum. Aqui também não tem, de 31 para 28 e de 28 para 16. Então, ou seja, isso pode demonstrar, né, alguma dificuldade que a empresa tem tido nos últimos anos em melhorar aí a performance dela na bolsa, ou ela vai estabilizando num determinado preço, né? Então, a gente precisa entender melhor, estudar as causas, por que ela chegou nesse sentido. E o retorno em uma semana, em um mês, um dia caiu de 2,19, uma semana caiu em 34, em um mês caiu 7, em 3 meses subiu 4, em 6 meses caiu 18, em um ano caiu 17, em 24 meses subiu 5, em 36 subiu 17, em 48 subiu 58. Então é uma comparação aqui geral.